Muito bem, senhores. Então, gráfico diário, tá? Como é que nós estamos com a tendência? Como é que o mercado anda? Então, como é que o mercado anda, fofas? Anda, hein? Uh, exatamente. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Então, aqui, ó. Funciona através de ondas. Muito bem, ondas. Então, nós temos que ter muita calma com o seguinte. O mercado está fazendo um pullback, tá? Assim, existe a possibilidade de ir a zero, do mercado cair aqui, tipo o Bitcoin sai de 91 mil dólares e ir a zero? Sim. Por isso que é importante. Não, tô brincando. Não tem essa possibilidade, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está em tendência de alta, é só para dar um sustinho para o pessoal ficar ligado, porque já são 8 horas da noite, né? Mas quando a gente tem ondas de alta, nós temos sempre retestes do topo anterior para o preço continuar subindo, tá? Então, o mercado ele anda em ondas, né? Aonde está o topo mais importante do Bitcoin, ou seja, aquele que define se o Bitcoin entraria em bear market, né? 73 mil dólares, então está bem longe. E uma coisa que a gente tem que ver é qual é o padrão de correção que está acontecendo aqui, tá? Então o mercado geralmente ele sobe 50% depois da correção. Então, desde a última correção que nós tivemos, o Bitcoin tem um padrão de subir 50% após as correções. Então, tu pega sempre os preços, os últimos preços, vai ver lá que ele tem uma média de 50% de alta para 20% de correção. Então, ele geralmente corrige 20%, e de uma vez que ele corrigiu 20%, ele sobe. Aqui, no caso, ele subiu 100%. Aí, outras vezes, ele corrige, né, 30% e volta a subir. Se a gente pegar os padrões anteriores aqui, ele corrige 20% para entregar uma alta aí dos 100%. Então, ele tem sempre essa conta básica aí. Ele sobe 50%, corrige 20%, sobe mais 50%, corrige 20% e assim por diante. Só aqui que ele subiu 100%, tá? Bom, então se a gente tem esse padrão numa tendência forte de alta no semanal, significa o quê? Significa que a gente precisa, primeiro, manter a tendência de alta do gráfico diário. Onde está o último topo do gráfico diário? Está exatamente aqui, tá? Exatamente aqui. Região onde tem mais negociação, né, que funciona como um imã, no último triângulo simétrico. Então, eu comentei nos últimos dias aí sobre o triângulo. Então, aqui foi o último triângulo simétrico, preço anda até a ponta. E uma coisa que eu gosto muito, sempre quando está em tendência de alta, quais são os melhores pontos para comprar? Então, quando a gente tem uma tendência de alta confirmada, como é o caso aqui, os melhores pontos para comprar Bitcoin vão ser sempre sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, toda sobrevenda no gráfico de 4 horas foi um preço bem bom para comprar Bitcoin. Tá? Aqui foi um dos últimos fundos, também foi excelente ponto de compra. Aqui também, último fundo, excelente ponto de compra. Então, na onda, eu sempre quero tentar comprar uma onda de alta, né? Eu sempre quero tentar comprar o pullback. Por quê? Porque daí aumenta o meu potencial de ganho e também aumenta a minha probabilidade de eu pegar novas altas, tá? Então, sempre quando ele vai fazer topos e fundos ascendentes, eu quero sempre comprar o fundo. E qual é o indicador que eu utilizo para determinar aonde potencialmente é o fundo, aonde o preço está descontado em relação aos preços anteriores? Justamente na sobrevenda do gráfico de 4 horas. Região que ele está bem perto de tocar, ele não chegou a tocar, é sobrevenda é quando ele perde os 30 pontos, né? Então ele pode sim cair um pouco mais. Mas, putz, eu acabei de deletar aqui o indicador, peraí, deixa eu voltar aqui com o indicador, pronto. Mas o que eu preciso? Eu preciso usar um indicador como RSI, que ele é um indicador de tendência, para tentar saber o melhor ponto de compra. Então, toda a sobrevenda do gráfico de 4 horas do Bitcoin é um bom ponto de compra. Só que melhor ainda, eu quero que vocês prestem atenção na linha amarela, tá? A média do RSI.
percebam que ela ainda tem chance de apontar para baixo, né? Então, sim, Bitcoin ainda tem chance de corrigir um pouco mais, cair um pouco mais. O principal suporte do Bitcoin é $89.800 nesse curtíssimo prazo. Então é aqui que ele vai querer, daqui a pouco, construir um fundo para continuar subindo, tá? Conforme eu expliquei recentemente, eu acredito que essa semana o Bitcoin vai lateralizar. Então é bem provável que ele forneça compra, provavelmente amanhã, comece a iniciar um processo de compra, volte a testar aqui um pouquinho e comece a andar em triângulo simétrico, tá? Então é bem provável que o Bitcoin vai lateralizar, provavelmente vai voltar a subir amanhã ou quinta-feira, mais provável amanhã, tá? E ele vai continuar o movimento lateral para continuar subindo, tá? Ele provavelmente vai fazer um triângulo maior. Se ele fizer o triângulo maior, eu tenho que lembrar que existe um gap, uma busca de liquidez que está entre 78 mil e 82 mil dólares, tá? Esse gap provavelmente vai ser fechado no futuro. Então, uma vez que ele começar a lateralizar, eu vou entender que ele vai possivelmente subir primeiro e depois ele vai querer buscar essa liquidez rapidamente, podendo fazer aí uma correção um pouquinho fora do normal, tá? Tipo uns 28% de queda. É uma coisa bem comum de acontecer para o Bitcoin, tá? Pro curto prazo, eu acredito que 9% a 10% já tá bom. Já tá bem bom para comprar, ó. Ele deu 8,87. Então o dia de hoje é um bom dia de compra de Bitcoin, tá? Hoje é um bom dia de comprar Bitcoin. Pode corrigir até uns 10% em média, né? 89 mil e pouco. Então, geralmente ele vai tentar segurar essa região. E provavelmente ele vai andar de lado para buscar a média, a média de 8, né? A média de 8 ou a média de 14, que vai estar andando aqui embaixo, né? Provavelmente ela vai querer buscar a média. Então o preço ele tende a andar de lado agora, buscando a média. Então, para essa semana, o que eu acredito que o semanal do BTC vai entregar? Eu acredito que ele vai entregar uma barra exatamente igual a essa daqui, ó, tá? Essa é uma barra que a gente chama de enforcado. É uma barra que ameaçou grande queda, só que ele conseguiu ter força compradora suficiente para deixar ele pequenininho assim. Essa mesma barra a gente consegue enxergar aqui, ó, tá? Essa barra ela é muito boa porque ela é uma barra de continuação de alta. Então é bem provável que ao longo dessa semana o preço, a queda do Bitcoin seja recuperada com força compradora, porque tá todo mundo ligado em comprar Bitcoin. No momento que ele dá um recuo, o mercado já começa um início de compra dessa moeda, tá? Então o recuo dela já bateu o primeiro alvo aqui de Fibo, que é 0,23. Geralmente tendência forte de alta é ali mesmo que para. Então, hoje, na minha opinião, é um bom, excelente ponto de compra, tá? É possível que a gente veja a partir de amanhã já um mercado comprador aqui de novo, tá? As altcoins ainda estão subindo, várias delas, outras caíram junto com o BTC, mas nós temos algumas que estão bem fortes ainda, tá? Então, por enquanto, não tem nada de pavoro, na verdade, agora é o momento certo de comprar e não de vender. Geralmente o Bitcoin está pegando esse padrão, né? Final de mês de cada mês ele cai, corrige e no restante do mês ele entrega alta. Então é bem possível que após o início de dezembro a gente veja um grande e forte novo movimento de alta acontecendo após completar esse pullback. Como eu não sei se nos primeiros dias de dezembro ele vai cair mais ou se vai já começar a subir a partir de agora, eu já achei interessante comprar, então eu comprei mais Bitcoin hoje. Nesse ponto, fiz novo aporte de Bitcoin, tá? Sempre que está em tendência de alta, eu sempre compro sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? Então, basicamente é isso. Na primeira reação. E por que que eu acho que o preço do Bitcoin vai vir subir, tá? Primeiro, e depois, inclusive, vai rasgar reto para cima. Por conta da quantidade de liquidez, né, dessa resistência dos 100 mil dólares. Então, a resistência dos 100 mil dólares está atraindo muita liquidez, tem muito dinheiro ali. O mercado está terminando de liquidar abaixo. O último valor de liquidação é 89.800. Então,
Hoje tem bem menos liquidez, provavelmente o mercado já vai parar de cair, não vai cair além dos 89.800. E na minha opinião ele vai começar a andar na direção dessa buscada aqui. Então, não apostem na queda do Bitcoin. Isso é o que eu diria para vocês. Quem estiver shortando o Bitcoin vai se dar muito mal. Eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui. Tá vendo como ele está caindo com perda de volume? Ele não está ganhando volume enquanto ele cai, né? Ele está perdendo volume enquanto ele cai. Então, esse é um movimento, pessoal, que a gente chama de acumulação em cunha descendente de alta, tá? O preço ele está em cunha de alta, no gráfico de 1 hora. Então, é bem provável que ele venha para cá e estoure em alta, tá? Para bater resistência nesse topo aqui, nesse pequeno topo que tem aqui, esse fundo, aliás. Você pega no fundo que vai ser a resistência. Então, é muito provável que o preço do Bitcoin ele haja no gráfico de 1 hora dessa forma aqui, tá? Para depois ele vir romper. Isso aqui é uma lateralidade. Então, vai ter alta, provavelmente, no resto da semana, e aí pode produzir aquela semana enforcada, né? A semana que tem uma pressão de venda inicial, mas aí depois entra a força compradora até domingo, e a força compradora deixa o mercado lateral e o mercado ele fica andando de lado e ele fica naquele símbolo no semanal igual um enforcadinho, como se fosse o jogo da forca mesmo, sabe? Como é que é o jogo da forca, né? Você tem a cabeça e você tem, né, o risco, né? Então, você tem a cabeça e você tem o risquinho que é o corpo lá. É, é exatamente assim que funciona um enforcado. Uma barra de enforcado é exatamente isso. E essa barra geralmente antecipa mais movimento direcional de alta, tá? Então vai ser muito breve essa correção. Provavelmente essa correção já completou ou está prestes a completar nos 10%. Então o máximo de queda para o Bitcoin eu acredito que vai acontecer de 10% para o preço continuar subindo na semana que vem. Na semana seguinte já vai ser continuação de alta. E espera-se esse mês, essa semana, aliás, uma recuperação de alta em mercado lateral. Então vai ser uma semana mais lateral para o Bitcoin, enquanto que para as altcoins elas podem continuar subindo muito bem, tá?